Vou falar de um assunto assim, bem bacana, que é o assunto sobre o MEI. Além da lei, é óbvio, né, do regime tributário que ele se encaixa, da obrigação dele, do teto dele de faturamento de 80 mil reais, existe uma crença por trás dessa limitação do crescimento. Por que às vezes o cara monta o MEI e fica 5 anos, 10 anos e não sai disso, não sai do MEI, não consegue crescimento, só consegue aquele dinheiro para poder pagar as contas e olhe lá, quando paga, né? Porque assim, ó, existe uma crença por trás disso. Com esse teto de faturamento aí de 81 mil, automaticamente no teu inconsciente, ele te manda uma mensagem externa, né? Que aí você fica pensando assim, pô, eu não posso faturar mais que 81 mil. E muita gente quando fatura, o que o pessoal costuma fazer? O jeitinho brasileiro, né? Que é totalmente errado, que é que é a sonegação de nota fiscal. Então aí existe aquele pensamento, né? Aquela limitação dele. Pô, se eu passar o teto de 81 mil, eu vou ter que pagar contador, eu vou ter que custo maior, vou pagar mais caro os impostos. Mas pô, é uma notícia boa, você não concorda comigo? É uma notícia boa. Se você vai ter que pagar contador, se você vai ter que pagar mais impostos, pô, você está crescendo. Porque o problema da pessoa que está começando, do empreendedor, que ele põe na cabeça dele que pagar imposto não vale a pena. Ah, mas se o governo rouba, cara, problema. O problema é se o governo rouba, faz a tua parte como empreendedor. Seja honesto, paga teus impostos certinho, sem bular nada. Significa, pô, passa mais, eu tô crescendo. Então não tem notícia melhor do que isso daí. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu tive uma empresa em 2010, um ME. Naquela época eu era imaturo, não tinha experiência, acabei fechando as portas. Comecei em 2008, 2010 encerrei essa atividade. Em 2017 eu regularizei o MEI. Por quê? Porque realmente eu não estava tendo condições nem de bancar o próprio Prolabore. Imagina os investimentos, né? Aí eu acabei comprando a máquina de corte a laser maior. E nesse intervalo eu acabei abrindo a MEI para poder ficar tudo certinho, né? Comprei a máquina, se eu vou gerar uma renda, é nada mais justo do que eu regularizar isso aí e pagar meus tributos também em dia, né? Então foi uma forma de eu começar. Mas na pandemia, no início da pandemia, eu busquei muito conhecimento no Sebrae, em outras fontes, no Altair Alves lá, que é um excelente contador, empreendedor, né? Que explica muita coisa de empreendedorismo. Então, aí desde abril até agora, eu estou consumindo bastante coisa, bastante aprendizado, coisa que eu tinha largado para trás. Conforme eu estudei 2 anos aí, que nem um louco aí, gestão financeira, eu fiquei 1 ano sem buscar conhecimento. Porque eu já estava cansado de estudar, mas é assim, você não pode cansar de estudar, você tem que buscar conhecimento o tempo inteiro. E nesse intervalo, o que eu descobri? Eu descobri essa crença limitante. Por que eu não estava alavancando? Eu até cheguei num patamar bacana de um faturamento que dá para me tirar um trabalho legal, tá? Então você acaba entrando numa zona de conforto. Faço parte de uma associação que eu com pouco tempo associação de artesão, né? Porque eu também trabalhava com artesanato há um tempo atrás e voltei e eu tive como meta de bater o primeiro de venda. E graças a Deus e ao meu trabalho eu bati essa meta de venda. Então eu cheguei num patamar que eu fiquei acomodado. Aí eu descobri que realmente o que estava me prejudicando era as crenças. Se eu posso faturar 81 mil, então eu vou ter que tomar cuidado para não... Então isso te prejudica. Porque aí você chega uma hora que você não consegue vender mais, você não está afim mais de vender, você acaba se acomodando, você não quer fazer mais estratégia de marketing, e não adianta.
Então, uma dica importante, pessoal, não se limite não. Cresça, nada contra, tá? Por isso que eu entendi que nesse treinamento, o pessoal sempre fala que a partir do momento que você ultrapassa o meio, aí você vai ser um empresário de verdade. Eu entendi o porquê. Por causa das limitações de crença.